Azevedo, então os companheiros queriam fazer do Brasil um grande Rio de Janeiro na área da segurança pública? Não é incrível? Vocês verão ou ouvirão, ou as duas coisas, o trecho de um vídeo de 2010. É Dilma fazendo campanha eleitoral no Rio de Janeiro em companhia de Sérgio Cabral, que concorria à reeleição. Era o tempo em que eles andavam de braços dados como amigos inseparáveis. A política de segurança pública do Rio era considerada um exemplo a ser seguido em todo o Brasil. Prestem atenção ao que diz a candidata Dilma Rousseff. A gente considera que o resultado da política aqui, dessa parceria do governo federal com o governo estadual, aqui do governador Sérgio Cabral, ela construiu uma referência no que se refere basicamente à estruturação de uma política de segurança através das unidades de polícia pacificadora. É transformar territórios em guerra em territórios de paz. E muitos estados não transferiram os chefes do crime organizado para as penitenciárias de segurança máxima. Aqui foi transferido. Os daqui estão em Catanduva, Campo Grande e Mossoró. Com isso, o que acontece? Você tira do presídio os líderes e os cabeças e impede que os presídios sejam transformados em plataformas do crime. Bem, é a Dilma dos velhos tempos, com um raciocínio ainda mais confuso do que o de hoje em dia e um vocabulário mais estreito. Mas está claro no vídeo, editado como propaganda pelo PT, que a política de segurança pública de Sérgio Cabral era considerada exemplar. 6 anos depois, o Rio é um faroeste caboclo. E não foi por falta de aviso. Não, ouvintes, eu não acho que Cabral e José Mariano Beltrame, o secretário de Segurança Pública que agora pede demissão, deveriam ter ouvido as minhas advertências. Penso que ambos, mais uma boa leva de bacanas que resolveram jogar os fatos no lixo, deveriam ter ouvido os apelos da lógica. A internet presta uma grande contribuição à memória. Pesquisem no meu blog em toda parte. Durante uns bons anos, na grande imprensa, devo ter sido o único crítico da política de segurança do Rio. Apanhava que dava gosto, inclusive de muitos amigos cariocas. As críticas que eu fazia às UPPs eram compreendidas pelo avesso ou simplesmente não eram compreendidas de modo nenhum. É evidente que eu não era, e os textos estão lá em arquivo, nem poderia ser contra a chegada de postos policiais aos morros. O nome Polícia Pacificadora sempre me irritou, porque carrega consigo uma óbvia impostura, mas também uma revelação involuntária. Pacificar quem exatamente? Pactos de paz se estabelecem entre inimigos beligerantes, postos em pé de igualdade e considerados igualmente legítimos. Cabe hoje, como sempre coube, a pergunta: quem está de cada lado? Então vamos estabelecer a paz entre a bandidagem e suas vítimas, é isso? Entre a lei e a não lei? Entre a sociedade do direito e o arbítrio do crime? Sim, infelizmente, sempre se tratou exatamente disso. A polícia dita pacificadora traz na sua origem o reconhecimento de que existe certa legitimidade no banditismo. O que se cobrava dele é que fosse mais discreto, que não tiranizasse as populações do morro, que não as submetesse a uma disciplina escandalosamente de exceção, que não saísse matando desbragadamente, que fizesse o seu tráfico, mas com um pouco mais de decoro. Tanto isso é verdade que essa pacificação tinha e tem como um de seus fundamentos não prender bandidos. Ao contrário, o anúncio da ocupação dos morros é feito com grande antecedência para que dê tempo para a tigrada sair correndo, ou então para que se recolha a discrição. E isso sempre encantou os deslumbrados e os especialistas nos próprios preconceitos, vendidos como grandes sábios da segurança pública. Quando se ocupavam os morros sem dar um único tiro, aquilo lhes parecia poesia. Ah, então você acha que tem de dar tiro? Poderia perguntar o idiota. Não. Penso que atirar ou não é irrelevante como evidência de paz. Se o silêncio decorre de um pacto informal com a bandidagem, então não se tem paz, mas a guerra feita por outros meios. Como esquecer que em 2010 a então candidata do PT à presidência, Dilma Rousseff, considerava que o Rio de Janeiro era um exemplo a ser seguido. Para ela, ruim mesmo era a segurança em São Paulo. Escrevi naquele 2010 o óbvio. O Rio tinha, segundo o mapa da violência, 26,2 homicídios por 100 mil habitantes. São Paulo tinha 13,2. Hoje essa diferença aumentou.
Segundo o Anuário de Segurança Pública, São Paulo tem 633,1 presos por 100 mil habitantes com mais de 18 anos. No Rio, essa taxa é de 281,5. Na comparação, é evidente que o Rio prende pouco. E não menos evidente a existência de uma relação proporcional entre taxa de reclusão e taxa de homicídios. A Bahia, o segundo estado que menos prende no Brasil, 134,6 por 100 mil, só perde para o Maranhão, 128,5, tem uma taxa de homicídios de 40,7 por 100 mil habitantes, quase o quádruplo hoje do que há em São Paulo. Volto ao Rio. Os números e a realidade evidenciam que a política deliberada de não prender criminosos não funciona, ou funciona enquanto o crime organizado deixa. É claro que prender custa caro, dá trabalho e traz problemas novos, mas ainda é o mais seguro a fazer. Os erros, as imposturas e o deslumbramento cobram agora o seu preço. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.